Então Paulo diz: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Então Paulo e o presbitério, aqueles homens, liderança da igreja, oraram e puseram as mãos sobre Timóteo. Agora Paulo ali como um líder, então ele representava aquele conjunto de presbíteros, e ele então diz que ele mesmo impôs a mão sobre Timóteo, e naquela hora ele orou para que Timóteo recebesse um dom do Espírito Santo, e realmente Timóteo recebeu um dom do Espírito Santo. O problema é que Timóteo estava passando por uma timidez muito grande. E ele havia se esquecido de quão importante era exercer esse dom, colocar esse dom em operação, colocar esse dom para funcionar, dar lugar ao Espírito Santo, acreditar realmente nesse poder que era liberado através do Espírito Santo que morava nele. Então faltava isso. Timóteo estava então se retraindo ao invés de estar crescendo, desenvolvendo. Ou talvez ele estivesse considerando a parte intelectual mais importante e estava deixando essa parte espiritual de lado, inativa. E os dons, eles têm que ser exercitados. Quanto mais você exercita, mais você recebe. É assim que funciona. Então, se você vai orar pelos enfermos e pessoas começam a ser curadas, então você continua orando mais pelos enfermos e vai acreditando que vai multiplicar, que vai aumentar, que vai melhorando cada dia mais. Então, você vai sendo usado por Deus. Quanto mais você dá, mais você recebe lá de Deus. Quanto mais você passa horizontalmente, mais você recebe verticalmente. Então você é o quê? Um canal, passa por você para abençoar as pessoas. Então Timóteo estava esquecendo essa parte espiritual. O dom que ele havia recebido estava inativo, porque ele não estava colocando em prática para ajudar as pessoas. E veja bem que esse dom era o quê? Era uma capacitação que Deus havia lhe dado para exercer a sua função. Então a pessoa escolhida por Jesus, colocada no ministério, mas o Espírito Santo vem capacitando esse ministério. Não existe ministério, falar, esse aqui tem um ministério. Mas onde é que está a confirmação de Deus desse ministério? Então a confirmação desse ministério é com sinais, prodígios e maravilhas. Não existe uma liderança que não existe nele uma confirmação de Deus dessa liderança. Deus confirma a sua chamada. Deus confirma o ministério da pessoa com sinais, prodígios e maravilhas. Muitas vezes nós estamos vivendo numa época tão difícil como nós estamos vivendo hoje, que a gente olha e não vê uma autoridade de alguém dada por Deus. Muitas vezes a autoridade é dada por homens. Então a pessoa está aí no cargo de liderança, está dirigindo a igreja, uma congregação, está aí no cargo de liderança da igreja, mas não existe uma confirmação de Deus, de que Deus escolheu essa pessoa. É uma coisa assim que está acontecendo muito hoje na igreja. Então a autoridade é humana, não de Deus, não é a autoridade divina. E o que confirma realmente o ministério é a autoridade desse ministério dada por Deus. E ele dá o quê? Através de sinais, prodígios e maravilhas. Veja aí, Pedro dizendo, Jesus, homem aprovado entre vós por Deus, através de sinais, prodígios e maravilhas. Então nós vamos ver no ministério de Pedro, de Paulo, essa aprovação de Deus, essa confirmação do ministério, esse direcionamento, esse poder que confirmava então esse ministério. Então é a chancela, é o carimbo, o selo de Deus no ministério. Então Paulo diz para Timóteo, Deus não nos deu esse espírito de temor, de timidez, de medo de fazer a obra de Deus, medo de enfrentar o diabo, de expulsar demônio, de orar pelos enfermos, de orar para as pessoas receber o batismo do Espírito Santo, medo de pregar nas ruas, medo de dar o seu testemunho publicamente. Deus não nos deu um espírito medroso desse, covarde desse.
A própria Bíblia diz que nenhum tímido entrará no reino de Deus. Então nós temos que exercer. Tem muito crente por aí que ele é agente secreto. É um crente 007. Ele vive ocultamente. Ninguém sabe nem que ele é crente. Está no seu trabalho, ninguém sabe que ele é crente. No seu colégio, ninguém sabe que ele é crente. Sua família, ninguém sabe que ele é crente. É um crente oculto. Isso não existe. Isso é timidez. Isso é pecado. O crente, ele fala, ele transmite a sua fé. Ele exerce a sua fé. Ele ora pelas pessoas. Ele fala de Jesus para as pessoas. Muitos fizeram isso assim que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Aquele primeiro amor. Mas deixaram o primeiro amor. Então veja só, é preciso que essa fé seja colocada em ação. Fé parada, estática, não é fé. É fé fingida, na verdade. Então a fé tem que ser colocada em ação. A fé tem que produzir vida. Então Deus nos deu um Espírito que transmite a nós fortaleza, amor, moderação. Tudo que deve ser feito para ganhar almas, para produzir no reino de Deus, o Espírito Santo nos capacita para fazer isso. E não existe idade para isso. Uma criança pode estar produzindo no reino de Deus, ganhando almas, assim como um idoso de 100 anos pode estar produzindo no reino de Deus, ganhando almas, orando pelas pessoas sendo curadas, sendo libertas. Não existe idade para isso. Temos que manter a nossa comunhão com Deus, orando sempre, estudando a palavra de Deus, jejuando e transmitindo essa palavra às pessoas e orando pelas pessoas. Sempre em atividade. Sempre, sem parar. Todo o tempo nós estamos orando, estamos exercendo a nossa fé, estamos estudando a Bíblia e estamos nos esforçando por ganhar almas. Então Paulo diz para Timóteo: não se envergonhe do testemunho de Jesus Cristo. Não tenha vergonha de falar de Jesus para todas as pessoas. Não tenha vergonha de ir à rua e falar de Jesus para as pessoas, de pregar lá na rua, de ministrar curas nas casas, no meio da rua, onde for, expulsar demônios. Não seja tímido. Então Paulo está dizendo para Timóteo: exerça a sua fé, coloque essa fé em ação, prove que essa fé é uma fé não fingida. E Paulo lembra Timóteo que ele é um prisioneiro, mas não é um prisioneiro porque matou alguém, porque roubou alguém, por alguma coisa errada que ele fez. Ele é um prisioneiro de Jesus Cristo, porque ele está preso pela perseguição religiosa. Ele está preso porque fez o bem, porque orou pelas pessoas, as pessoas foram curadas, foram salvas, foram libertas. Está preso por isso, não porque tenha feito alguma coisa errada, contrária ao Evangelho. Paulo diz para ele: se fortifique. Fortifique. De que maneira? O crente se fortifica sempre orando muito, jejuando, estudando a palavra de Deus. Você vai ficando forte, cada dia mais forte espiritualmente. Lembrando que 1 Coríntios diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então você cresce espiritualmente. Procure fazer isso. E Paulo recomenda: olha, o que você recebeu de mim, que eu te ensinei durante todos esses tempos, então você vai passar isso para outras pessoas. Escolhe aí pessoas que sejam idôneas, pessoas que sejam honestas, pessoas que desejam realmente entregar suas vidas por Deus. Aqueles que desejam realmente, mesmo que passem por sofrimentos, desejam servir a Deus. Passe para essas pessoas o que você aprendeu de mim. Para quê? Para que o Evangelho continue crescendo. Então ele diz: olha, sofre as aflições que vêm, que acontecem. Sofre junto comigo. Então seja solidário. O Evangelho muitas vezes nos causa sofrimento. Mas nós devemos saber que tudo vale a pena. Tudo vale a pena. E o sofrimento vai causar o quê? Vai causar salvação, libertação. O que vai ocorrer como resultado desse nosso sofrimento? Porque hoje está em um evangelho pregado que o crente não pode sofrer. Não sei que tipo de evangelho é esse, mas o evangelho bíblico não é. Paulo diz: sofre comigo as aflições por causa de Cristo. Existem aflições a serem passadas por causa do evangelho. E o crente deve estar aí disposto a passar por esses sofrimentos
para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam libertas, sejam curadas, para que as pessoas vivam melhor. Então você deve estar disposto a passar por esse sofrimento, disposto a passar por aflições que vêm devido a você estar fazendo a obra de Deus. Então Paulo compara isso aí com um soldado. O soldado, ele é alistado pelo seu líder e ele faz de tudo para agradar esse líder. E ele não pode fazer nada errado, ele tem que seguir as ordens, as normas, ele tem que seguir ali a direção daquele líder. Então o líder nosso é Jesus Cristo. Ele deu exemplo, ele passou por sofrimentos, por angústia e perseguição para nos salvar. Ele é o nosso exemplo. Então nós vamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e vamos seguindo os passos de Jesus. Então o soldado está aí, lutando, ele precisa de armas, ou seja, a capacitação, né, para equipamento para poder fazer ali o seu trabalho. Assim também nós, soldados no exército de Jesus Cristo, com armas não humanas, mas armas espirituais, dons do Espírito Santo, que ele vai concedendo a nós para nós fazermos essa obra, vai nos capacitando para estarmos nessa luta diária pelo Evangelho. Paulo diz, olha, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então nós fazemos tudo para agradar Jesus, Ele que nos chamou. Ele que nos chamou para fazermos a sua obra. Ele que nos chamou para guerrear a sua guerra. Contra o quê? Contra Satanás e seus demônios. Nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Então nós temos um papel no reino de Deus. Nós temos que invadir o reino de Satanás e tirar de lá as pessoas para o reino de Deus. Então é uma guerra, é uma luta, é uma vida aí dedicada a ganhar almas para o Senhor. A lição então que nós estamos estudando tem as seguintes partes. Primeira parte, orações e ação de graças. Tópico 1, ao amado filho. Tópico 2, a sensibilidade de Paulo. Tópico 3, a fé de Timóteo. Na parte 2 nós temos aí a convicção em Deus. Tópico 1, dons espirituais. Tópico 2, espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Tópico 3, apóstolo dos gentios. Na parte 3 nós temos o fortalecimento na graça. Temos aí no tópico 2, soldado de Cristo. E no tópico 3, o lavrador. A introdução diz assim: com a lição de hoje estaremos dando início ao estudo da segunda epístola de Timóteo. Esta segunda carta foi escrita enquanto Paulo se encontrava preso. A prisão é lugar que destrói a fé e a esperança de muitos, levando-os ao desespero e à descrença. No entanto, Paulo comprova que podia estar preso fisicamente, confinado a uma cela romana, mas seu espírito e sua fé estavam perfeitamente livres para continuar servindo a Deus e que a palavra de Deus não está presa. Esta foi a última vez que ele esteve na prisão, pois veio a perder nela a sua vida. Nesta epístola, ele faz um balanço de sua trajetória, também aproveita para se despedir de Timóteo e dar suas últimas exortações e advertências. Então entramos aqui na última fase da vida de Paulo. Ele está preso novamente em Roma e ali ele então se aproveita para dar uma retrospectiva, falar sobre a sua vida, né? Desde antes de aceitar Jesus até aquele dia. Então ele se lembra da sua educação por parte de seus pais, por parte de Gamaliel, e vai até então o final da sua vida, contando aí como é que foi. E ele fala para Timóteo que aquilo que ele aprendeu então passou para Timóteo, Timóteo passa para homens idôneos. E ele vai então nessa segunda epístola fazer a sua despedida. Ele tinha já uma consciência de que estava chegando ao fim a sua vida e passou então a fazer uma despedida, principalmente dos seus mais queridos, né? Timóteo, Tito, e os mais chegados a ele, e também de todos os outros que ele teve contato com essas pessoas. Então ele diz que, apesar de ele estar preso, a palavra de Deus não estava presa. E ele sabia que as cartas que ele havia escrito estavam sendo lidas por toda parte e todos consideravam ali palavra de Deus realmente, né? É claro que sempre
haviam aqueles que contradiziam